dividido por 1000, aí você joga aqui na calculadora. 1,12 dividido por 1000, 0,00112. Então, 0,00112. Agora, o diâmetro por 1000. O diâmetro é os mesmos 32 também. Já está até pronto aqui, ó. 32 dividido por 1000, 0,0032. Aí a gente joga na fórmula. Então, o nosso D, que é esse aqui, deu 0,032. Aí eu falei para vocês, faz uma coisa de cada vez, porque nessa calculadora não dá para fazer tudo junto, só naquela Cássio que eu falei para vocês comprarem. Na Cássio, se você digitar isso aqui tudo de uma vez, ela já te dá o resultado. Só que como vocês não tinham, 0,032 ao quadrado é igual. Deu isso aqui. Vezes o π, vezes π, é igual. Depois, divide por 4, dividido por 4, igual. Deu 8,04. Aí a gente tem que pegar a vazão e dividir por isso. Porque aqui, ó, depois, esse resultado, a gente tem que pegar a vazão e dividir por esse resultado. Então, dá 0,00112 dividido por 8,04. É igual 0,00112 dividido por 0,000804. Vocês lembram por que eu fiz isso, né? Por que eu não coloquei 8,04? Alô? Porque tem que estar em metros. Não. O diâmetro está em metro aqui. Quando a gente faz 0,032, ó, de novo, ao quadrado, vezes o π, dividido por 4, 8,04. Aí aqui no final, ó, isso aqui não aparece na Cássio também. Tá vendo esse e elevado a menos 4? Isso aqui significa que antes desse 8 tem 4 zeros. Então a gente tem que. Eu ensinei, acho que foi pro Thales que ele me perguntou isso. Assim, ó, 8,04. Peraí, só um momento. Quando aparecer aqui, ó, e elevado a menos 4, ou menos 6, menos 8, isso significa quantas vezes você tem que andar com a vírgula. No caso lá são 4. Então, ó, a vírgula está aqui. Se você andar para a esquerda, você andou uma vez. Uma vez, põe um zero. Anda de novo. 2 vezes. Ó, ela estava aqui, então ela já veio 2 para cá. Aí você tem que andar mais 2, né? Que são 4. 0, põe a vírgula, apaga essa. Andei 3 vezes, 0, apagar a vírgula, andei 4 vezes. Então, esse é o resultado que a calculadora te deu. É isso que significa isso. Então, se aqui der e elevado a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ele está te indicando quantas casas você tem que andar com a vírgula. Então, ela estava aqui, deu 8, oi? Mas é obrigatório colocar esses zeros? É, porque se eu dividir, ó, a gente tem que dividir a vazão por esse resultado aqui, ó, 8,4 e a menos 4. Se eu dividir só por 8,4, ó, 0,00112, 0,00112. Se eu dividir isso por 8,04, vai dar 1,39
e a menos 4. Então, não deu 1,39, deu 0,000139. isso aí. Aí, às vezes, deu certo na... Eu nem tinha visto que dava certo, senão não tinha feito. Às vezes, vocês tudo dividiu por 804, né? É, por isso que eu Mas, tô perguntando, porque se for obrigatório, eu não dividi, eu não coloquei, não. não, tipo assim, é por isso que eu tô falando, eu não vi que dava o resultado também, aí vocês não perceberam isso aqui. Mas vocês não conseguiram chegar no valor certo, ele chegou e a menos 4. Se tivesse feito na Acácio, por exemplo, ela tinha dado lá 0,000, não tinha dado certo. Então, fica atento a isso aqui, ó. Sorte que deu, sorte nossa, né, que deu tudo certo aí. Mas, então aqui tem que dar 1,39, né? E aí, a resposta é 1,39, então já elimina essas duas. E aí perguntou se satisfaz ou não satisfaz o requisito de velocidade máxima. Qual que é o requisito? Que é esse que a gente marcou aqui, 3,0. 3 metros por segundo. Então, ele satisfaz, porque ele não ultrapassou a velocidade máxima. Então, ele satisfaz o requisito, certo? Certo, certo, certo. Certo. E agora, considere um ramal com Q igual a 8 litros por segundo e peso acumulado de 90. Qual o diâmetro? Aí eu até coloquei em caixa alta aqui, ramal, por quê? Eu falei para vocês que aqui, quando vocês vier aqui diâmetro, o ramal, ele não é calculado por essa tabela, ele é pelo ábaco. Ó, ramal para diâmetro. É esse ábaco, não é essa tabela aqui. Então, ele perguntou com... Cadê? Q igual a 8 e peso acumulado de 90. Então, a gente vem aqui, ó, vazões. Aqui, ó, tem 02, 03, 04, 05, 06, 07, 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá a gente falou 8, né? Então, Q igual a 8 tá aqui, ó. Tá dando o diâmetro de 75. E o peso acumulado é de cal, somatório do peso, que é o peso acumulado. 2, 3, 4, nosso deu 90, né? 90 aqui, ó. Então, aqui tá dando 50. Então, para satisfazer o peso, tá dando 50, e para satisfazer a vazão, tá dando 75. Aí que eu falei para vocês, se der 2 resultados, sempre utilize o maior, certo? Então, a resposta é 75, o diâmetro desse ramal. Aqui, 75. Certo? Certo? Certo. 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 Certo, tem que falar certo. Um cliente necessita dimensionar um trecho que contenha 3 T's de passagem direta, 4 joelhos e 4 curvas, de 45. Porém, o comprimento equivalente deste trecho não pode ser superior a 15 metros. Qual o maior diâmetro possível que devemos dimensionar para que satisfaça essa necessidade? Essa eu acho que foi uma das mais difíceis que eu coloquei, porque tá meio, tipo assim, não é a sequência certinha que a gente fez. Mas o que eu quis dizer? Ele quer 3T, 4 joelho e 4 curva, certo? Então, ó, T de passagem direta, tem aqui todos os valores. Curva 45, tem aqui todos os valores. E, qual que é o outro? Joelho de 90. Tá aqui todas as combinações. Então, a gente pega um aqui, ó, tem aqui 25, 32, 40. Você pode fazer de todos, ó. Você vem no de 25 e faz. Ó, joelho de 45.
são... Vou anotar aqui para não ter que ficar voltando, peraí. 3T de passagem direta, 4 joelho, 4 curva. 3T, 4 joelho, 4 curva. 45, né? 90. Ó, se a gente fizer o de 25, direto. Se a gente fizer o de 25, deu, ó, o T de passagem direta é 0,8. O joelho de 90 é 1,2. E a curva de 45 a 25 é 0,3. Então, deu 3 vezes 0,8, 2,4. 4 vezes 1,2 são 4,8. E 4 vezes 0,3 é 1,2. Se somar isso, dá 4,8, 5, 6, 7, 8 e 4. Então, o total disso dá 8,4, certo? Esse é o de 25 milímetros. Aí depois a gente tem de novo, ó, 3T, 4 joelho, 4 curva. Então, agora a gente vai fazer com o de 32. O T de 32 é 0,9. O joelho de 32 é 1,5. A curva de 32 é 0,4. Aí a gente faz a multiplicação de novo. 3 vezes 0,9 é 2,7. 4 vezes 1,5 é 6. E 4 vezes 0,4 é 1,6. Então, o de 32 milímetros, a soma dá 6, 7,6, 8,6, 9,6, 10,3. Então, dá 10,3. Aí, a gente faz com o de 40. 3T, 4 joelho, 4 curva. Ó, agora o de 40, o joelho, ó, o T de passagem direta deu 1,5. O joelho de 90 deu 2. E a curva de 45 deu 0,5. Vocês estão acompanhando? Sim. Sim. Então, 3 vezes 1,5, 4,5. 4 vezes 2 são 8. 4 vezes 0,5 são 2. 8 mais 2, 10, mais 4,5 deu 14,5. E aí, a última opção lá era 50 milímetros. Vamos lá. 4T. 4T. Oh, desculpa. 3T. 3T. 4J. 4 curva. É igual. Aí, se a gente fizer o de 50, ó, de 50, o T é 2,2, o joelho de 90 é 3,2, e a curva de 45 é 0,6. 3 vezes 2,2 são 6,6. 4 vezes 3,2 são 12,8. E 4 vezes 0,6 são 2,4. Se somar isso, 12,8, 14,8, 13,2, 19,2 dá 19,8. Então, 50 milímetros deu 19,8. Então, esses são os comprimentos que deu. Aí eu falei,
Porém, o comprimento equivalente desse trecho não pode ser superior a 15. Então, se não pode ser superior a 15, a gente já elimina o de 50. Os outros todos podem ser, mas a gente elimina o de 50. Aí a pergunta é: qual o maior diâmetro possível que devemos dimensionar para que satisfaça essa necessidade do cliente? Então, o maior possível, qual que é o maior diâmetro possível? Esses três podem, mas qual que é o maior diâmetro? É o de 40, certo? 40. Deu para entender? Sim. Beleza. Considerando que o reservatório da figura abaixo tenha 10 metros de altura, então, considerando que ele tem uma altura de 10 metros e esteja cheio, então ele está com água até na tampa, qual a pressão disponível hipotética no ramal 2? O ramal 2 é esse aqui. Então, a gente vê em pressão disponível hipotética. Pressão disponível hipotética. A hipotética é 4 mais 2 nesse caso aqui. Por quê? A hipotética eu falei para vocês que é a diferença de altura. Então, a diferença de altura do topo do reservatório até no ramal. Essa é a hipotética. E a real é aquela que a gente calcula a perca de carga. Então, aqui era só calcular a diferença de altura do reservatório até no ramal 2. Então, são 10 metros do reservatório, mais 2 aqui do barrilete, mais 3 aqui até o ramal 1, mais 2 até o ramal 2. Então, são 10, mais 2, 12, mais 3, 15, mais 2, 17. Certo? Alguma dúvida nesse? Não. Não? Então, tá certo. Agora é isso. Considere um trecho com diâmetro de 32 e vazão de 1,5. Qual a perca de carga unitária desse trecho? Aí é aquela fórmula do J. Aí essa eu falei para vocês também. Como vocês não vão fazer com a calculadora Acácio, façam um por um. Então, o que vocês fazem? Eu te dei aqui na prova o diâmetro e a vazão. Aqui, ó, a vazão e o diâmetro. Então, era só jogar e fazer a conta. Falei para vocês, façam por partes. Então, vamos fazer aqui o diâmetro primeiro, ó, diâmetro de 32. Então, vai ser 32. Aí eu falei para vocês, quando você quer elevar ao quadrado, é só clicar aqui. Mas se você quiser elevar um número diferente, você clica no XY e ele vai te dar a opção de colocar, ó, 32 elevado a... Aí agora você digita o que você quer elevar. Aí eu falei para vocês, como é negativo, põe entre parênteses, menos 4,75. É igual 7,08 e a menos 8. Então, deu 7,08 e a menos 8. Então, vou mandar cá a vírgula 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, andamos com a vírgula 8 vezes. Aí, vocês apagam as outras. Deu isso aqui. Isso aqui deu o quê? Esse D elevado a menos 4,75. Certo? Alguma dúvida aí? Não. Então, agora a gente vai fazer o Q elevado a 1,75. O que é 1,5. Então, é 1,5. Ops. 1,5 elevado a 1,75.
mesma coisa. 1,5, aperta no XY, ó, 1,5 elevado a, aí você pode ir direto, não precisa pôr parênteses, porque é positivo. 1,75 é igual 2,03. Não tem E no final, então só 2,03. E agora é só a gente fazer essa conta completa, ela vai dar o valor do nosso J. 8,69 vezes 1 milhão vezes 2,03 vezes 0,3670. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 708. É igual. Então, a perca de carga deu 1,25, arredondando. Letícia, desculpa. Tem como você fazer de novo esse do diâmetro? Oi? Tem como você fazer de novo esse cálculo do diâmetro? Deixa eu só marcar aqui, ó. 1,25 deu 1,25, certo? Na verdade, deu 1,248, mas a gente arredonda para o maior, 1,25, certo? Então, o diâmetro, ele é D elevado a menos 4,75. Nosso D, ele é 32 aqui na prova. Então, a gente faz 32, aí você aperta no XY, e aí, como é negativo, é menos 4,75. Se você jogar aqui, dá errado. Você tem que abrir o parênteses e pôr o menos 4,75 entre parênteses. Aí, faltou a vírgula, peraí. 32 elevado menos 4,75. Tá vendo? Ó, 32 elevado a menos 4,75. Aí ele deu 7,08, só que no final ele deu o E a menos 8. Quando for fazer aqui, vocês sempre olham se não deu um E aqui. Então, isso quer dizer o quê? É 7,08, só que com 8 casas decimais para a esquerda. Aí foi isso que eu fiz aqui, ó. A vírgula estava aqui. Só 7,08. Aí eu andei com ela 8 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula passou de lá para cá. Aí você tem que pôr um zero antes, né? Porque não pode ficar a vírgula voando. Então, deu 0,0000708. Deu para entender? Deu sim, obrigada. De nada. Então, 1,25. Certo? Mas alguém tem alguma dúvida nessa? Não. Beleza. Considere um trecho com comprimento total de 18, perca de carga unitária de 1,56 e pressão disponível hipotética de 32. Qual a pressão disponível real nesse trecho? Então, agora ele quer saber a pressão disponível real. Ó, a pressão disponível real é a pressão disponível hipotética menos a perca de carga total do trecho. Mas o que é a perca de carga total do trecho? Aí tá aqui. Perca de carga total é J, que é a unitária, vezes o comprimento total. Então, ó, ele deu o comprimento total e deu a perca de carga unitária. Aí tá aqui. Perca de carga unitária versus o comprimento total, a gente vai ter a perca de carga total. Então, aí ele deu lá o J unitário 1,56 e o CT de 18. Um 1,56 vezes 18. 28,08. Então, isso é o JT. Tá vendo? JT. Só que ele quer saber qual que é a pergunta é, qual que é a pressão
disponível real. A pressão disponível real é a hipotética menos esse JT. Então, se eu tenho 32 de hipotética, a resposta da questão é 32 menos esse JT que a gente achou, 28,08. Que dá 3,92, eu acho. 32 menos 28,08. 3,92. Tá aqui. 3,92. Certo? Alguma dúvida nessa? Alô? Então, a próxima é: vimos durante nossas aulas de dimensionamento da redistribuição que pode acontecer de, ao final do dimensionamento, encontrarmos pressões negativas. Explique com suas palavras quais são as melhores formas de aumentarmos essa pressão nos pontos de utilização. Eu falei para vocês 4 coisas. Diminuir o comprimento. Diminuir o comprimento é o quê? A gente alterar a tubulação, o comprimento total. A gente alterar o reservatório de lugar para diminuir uma distância muito grande de tubulação. Então, igual lá na nossa escola, o reservatório estava lá perto do muro. Aí eu falei para vocês, se a gente trouxer ele para o meio, a gente já vai diminuir muito o comprimento. Não é que é a melhor forma, igual eu falei para vocês, porque o comprimento ele não afeta tanto assim, igual aumentar o diâmetro, que eu falei para vocês. Mas é uma forma, certo? A outra é aumentar o diâmetro, que nós selecionamos como a melhor forma, porque é fácil, né? É só comprar um diâmetro maior, não precisa alterar o projeto. A outra alternativa, elevar a altura do reservatório, que é o quê? Se eu tinha comprado um reservatório de 5 metros e eu comprar um de 10 metros, eu vou ganhar 5 MCA de pressão, né? Eu vou ganhar 5 de pressão a mais, que eu subi 5 metros. Se eu colocar um de 20, eu ganhei 15 MCA a mais. Então, é uma outra forma também. E a última forma, que foi algumas pessoas esqueceram, mas tem como a gente colocar bomba. Que a gente vai aprender a como colocar, depois que a gente terminar essa. Agora eu fiz a prova, na próxima aula, que agora não vai dar tempo, o trabalho é maior que a prova, a gente vai corrigir o trabalho. Mas aí depois, na primeira aula, depois disso, nós vamos aprender a como colocar uma bomba no projeto. Inclusive, vou colocar no projeto que a gente fez para vocês verem como que faz. Mas essa é a outra opção. Se a pessoa não quer alterar o projeto, ela quer deixar do jeito, por algum motivo quer deixar do jeito que ela fez, é só ela colocar uma bomba que ela também aumenta a pressão. Certo? Certo. Beleza, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Agora eu não tive dúvida nenhuma. A hora que eu tava fazendo, não veio nada na cabeça. Aqui, mas principalmente, isso que eu tô falando, principalmente que vocês estão aí com a alternativa de ser de consulta, principalmente porque não dá tempo, dá uma estudadinha antes da prova, que eu sei, só para você lembrar mais ou menos, que aí na hora da prova vocês viram, ó, peso unitário, você vai lá no slide do peso unitário. Velocidade, vai no slide da velocidade. É só você linkar a pergunta, você tem que entender o que eu estou perguntando, que aí você vai no slide e tá lá, inclusive a fórmula, dá para você fazer no slide igual eu fiz aqui. Você já vai anotando aqui no próprio slide, que aí você não se perde. Então, essa parte de consulta é uma alternativa muito boa. Se fosse na prova, se fosse presencial, eu ia fazer o quê? Eu ia vir aqui no início e colocar memorial de fórmulas. Aí eu vou colocar aqui
É JT. Não, J é igual. Ah, até esqueci a trem de cor. Vamos pôr um outro aqui. Pressão disponível hipotética é igual a pressão disponível real. Ó, não, desculpa. Somatório das alturas. Vai colocar aqui. Pressão disponível real é igual a pressão disponível hipotética menos o JT. Eu ia pôr sim. Tipo, presencial tem que estudar muito mais. Aqui vocês estão com os formulários prontos. Eu ia colocar só assim, ó. E vocês iam ter que fazer. Então, aproveitem essa consulta, porque sem consulta fica mais difícil ainda. Então, é só linkar as partes certinho que dá tudo certo, certo? Quarta-feira eu vou fazer a revisão da prova de tecnologia. E alguém tem algum questionamento quanto às duas provas? Porque eu tenho que fazer prova substitutiva. Se alguém tiver alguma opinião, algum pedido, se quiser também aí falar, Letícia, não gosto do seu jeito de dar a prova, pode falar que eu vou fazer substitutiva e todo mundo aí que já me conhece sabe. Eu sempre tento ajudar vocês aí. Alguém tem algum questionamento, alguma coisa? Não, na minha opinião, a prova foi bem legal, né? Bom, fico feliz. Pra mim tá tranquilo também. Tranquilo? Eu acho que o trabalho tinha que valer 3 vezes o valor da prova, porque não tem que meter para trabalho, não. Tava tão difícil assim? Não, olha, Ai, Júlia. tá doido. Nem compara com a prova, não. Não sei de onde que foi difícil desse jeito, não. Por isso que ele tem mais tempo para fazer, 1 mês para fazer aí. A prova vocês tinham 40 minutos, o trabalho vocês tinham 1 mês. E eu vi muita gente fazendo hoje, só hoje. Ficou 1 mês sem fazer e foi fazer hoje. Se vocês forem fazendo aos pouquinhos, é bem mais fácil, vai por mim. Eu recebi aqui os trabalhos, tá aqui, de quem eu recebi do Lincoln, que é o Zut Stars, top, né? O cara é diferenciado. Ele mandou em outro e-mail, mas tá tudo bem, não tem problema. Gustavo, Marla, Thales, Júnior, Lohane e Emily. Foram as pessoas que me enviaram. Teve alguém que enviou por outro e-mail. Eu acho que eu recebi de alguém no WhatsApp. Deixa eu ver aqui, só para não falar besteira. Eu recebi mais 2 por WhatsApp aqui. E aí eu li e vi que estão completamente diferentes um do outro. Então, assim... Só o crime. Assim, Ponto positivo, hein? Ponto positivo. Ninguém copiou de ninguém. Letícia, eu acho que você poderia dar uns pontos extras pelo esforço, entendeu? Porque ninguém confiou em ninguém dessa vez. Não, aí o que eu vou fazer? Na próxima aula eu vou fazer com vocês. Vou mostrar lá qual que é a resposta certa. Vou corrigir depois dessa aula. Por quê? Porque aí eu vou ver porque eu não sei a resposta, eu não fiz ainda. Eu coloquei lá para vocês fazerem e não fiz. Porque eu queria fazer junto com vocês, tanto para vocês verem como que faz, quanto para já vocês verem eu corrigindo o trabalho. Eu acho que fica legal a dinâmica e para vocês verem o ponto que eu vou começar a bomba depois. Então, por isso que eu deixei assim. Aí, quando eu resolver, eu vou ver. Mas, logicamente, no trabalho, eu vou ver ali, eu vou conseguir identificar o que a pessoa errou. Aí vai dar tudo certo, fica tranquilo. Ô Letícia, na parte do diâmetro, podia mudar o diâmetro tranquilo ali? Porque eu fiz o trabalho com base dos diâmetros que batiam ali, pra dar tudo certinho.
No dimensionamento a gente tem que fazer o quê? A gente faz com a tabela. Se a pressão der negativa, você aumenta o diâmetro gradativamente. Então, você vem aqui, ó. Peraí. Vamos supor que o seu diâmetro deu 20. Aí a pressão deu negativo. Aí você coloca lá na sua tabela 25 e vê se vai dar bom, se deu certo. Sempre conferindo, igual eu falei para vocês, a velocidade, porque a velocidade não pode ultrapassar 3 metros por segundo, então você tem que ficar de olho. Aí você pôs 25, não atendeu a pressão, aí você põe o 32. Aí até você atingir o que dá certo. Você não pode só jogar um lá, tipo assim, não deu, vou pôr 70 aqui que vai dar certo. Não, você tem que ir, porque você tem que pôr o menor possível. Então, se deu 20, mas com 32 atende, você tem que pôr 32, você não pode pôr 50. Vocês fizeram assim, né? Aham. No meu último, assim, pelo menos, Eu errei, foi então. desse jeito. Eu errei, então, que eu deixei negativo, ainda eu coloquei lá que não batia. Sim. Eu vou ser sincero, eu deixei do jeito que tava. Eu Eu também. achei que era pra deixar negativo, aí eu não entendi. O meu último também tava negativo, mas eu coloquei 60 lá e deu. Quero até ver a correção dos trabalhos, velho. Ó, dimensionar os ramais do projeto. Dimensionar, se você deixou a pressão negativa, você não dimensionou, cara. O cara vai comprar o de 25 e a pressão deu negativa? Então deu ruim, Não pessoal. pode, né? Não pode, você tem Deu que ruim também. dimensionar e colocar o certo. O que é? É que deu ruim pra nós aí. Deu ruim porque eu coloquei diâmetro de 60 e não dava. Sério? De 60? Letícia, eu 60. coloquei de 50, o de 50 já atendia, só que eu lembrei naquele dia que você estava explicando que você gosta de jogar acima para poder sobrar, para a pressão não chegar basicamente o que é necessário. Aí, no caso, eu joguei 60. Só que eu fiquei com uma dúvida. Na hora que eu estava dimensionando, pela tabela, pede para dimensionar com 25, que seria o correto que tá dentro dos parâmetros lá. Só que, como a pressão chegou negativa, eu aumentei o diâmetro do tubo. Só que eu fiquei com dúvida do seguinte: quando você aumenta o diâmetro do tubo, se você for na tabela, a perda também aumenta. Ela vai, Só que o que acontece? Na aula que você deu para a gente sobre isso, você aumentou o diâmetro do tubo, mas não foi lá e recalculou a perda. Aí o que eu fiz? É porque a minha planilha já está linkada. Quer ver? Tá. Peraí. Inclusive foi a que eu mandei para vocês. Ela já, a parte de cima ali, ela tá toda linkada. Quando você altera aqui o diâmetro, fechei, peraí. Perca de carga, tá vendo aqui? Uhum. Se eu colocar 100, viu que mudou? Sim. Na verdade, quanto menor o diâmetro, maior a perca de carga. Tá. Então, se você tinha 25, vamos supor aqui, a perca de carga ia ser 1,79. Uhum. Quando você joga para 60, ela fica menor ainda, você perde menos carga. Ô professor, ali da velocidade ali é tranquilo, tá? 0,33, 0,27, 0,23, é tranquilo isso, né? Não pode passar de 3. Tipo, 3,22 não pode, por exemplo. No lugar do 0 ali tá 3. Sim, não, Quando, então na verdade, tranquilo. aumentando o diâmetro, diminui a velocidade também, estão vendo? Isso aí eu vi. Então você só pode mexer no diâmetro, não é? No caso, aumentar os diâmetros. Só que aí você tem que ficar atento com a velocidade. A velocidade não pode dar negativa, por exemplo.
O, Entendi. a parte de baixo da tabela estava sem a fórmula. Aí eu peguei e fiz a fórmula na parte de baixo, que da forma que eu fui preenchendo, foi recalculando igual você fez em cima. Se você copiar assim, ó, dá certo, né? Ó, aí você vai trocando os valores, também tá linkado, tá vendo? Não faço de jeito, eu fiz no jeito mais difícil do mundo. Mas é isso aí. Tem que copiar o primeiro aqui que dá certo. Beleza? Beleza? Mas beleza, aí na próxima aula eu vou corrigir com vocês. Aí vamos. Eu vi que cada um fez de um jeito. Entrem na aula e vamos conversar enquanto eu vou fazendo. Tipo, Letícia, nessa parte aí eu fiz assim, porque isso e isso. Que aí eu vejo também o que vocês pensaram para eu poder avaliar aí. Tranquilo. Mas vocês sabem que eu sou tranquilo. O que importa é vocês aprender. Se no final vocês falarem assim, aprendi, e eu dou total para todo mundo, eu dou. Mas eu quero que todo mundo aprenda. Certo? Porque depois disso aqui, depois dessa prova e disso aqui, vocês calculam o que vocês quiserem, qualquer coisa, tipo, qualquer coisa na sua casa, ou onde vocês trabalharem. Se você for entrar numa empresa que trabalha com hidráulica, e a primeira coisa que eles vão fazer é mandar você fazer isso aqui. Sabiam disso? Se for trabalhar no escritório, tentar entrar no escritório de projeto hidráulico, eles vão te dar uma tabela desse jeito para você calcular. Então, até emprego aí, então o importante é que vocês aprendam. Então, na próxima aula, vamos conversar enquanto eu estiver corrigindo para eu entender o que vocês pensaram, o que vocês fizeram, tá? Ok. Então, beleza, é isso aí. Até quarta-feira, galera. Ok. Boa Até, boa noite. noite. Boa noite. Vou te falar com você, senhor. Aí. A pessoa nem se uma aula dela, ela corrigiu só a primeira prova, achei que ela ia corrigir as outras. 9 horas tem aula do professor. Será que com 1 hora eu consegue fazer? Ah, você gostou dele? Eu tô nessa. Não, eu tô comendo. Achei que você ia falar assim, não, pode entregar semana que vem. Eu disse, se entrega para de hoje, primeiro era um só do AutoCAD. Beleza, aí depois tem o outro que é para fazer a folha. Fazer a folha. Tem que fazer a planta baixa e a vista frontal. Aí vai entregar hoje. Nossa, raiz demais. Você não tá aqui conhecendo, filha. O pessoal
caso, eu não acompanhei o grupo não, né? O grupo da empresa lá, não. Aí cheguei na segunda-feira, posso me falar uma vez aí, não, para que vocês postaram? Não, por quê? Porque lá na empresa tem o pessoal da segurança, não, tinha polícia lá. Mas a Honda, o galpão estava dentro e a conta não cheguei para cá dentro. Tudo lá dentro. Quem era encarregado do dia lá era o André. Esse aí é bom, esse é rápido. Aqui, velho. Não, velho. Olha o negócio aqui, aí. Olha aí, olha o pai, ó. Não, tá fazendo. Eu acho que o livro tem que ficar na fase. Fazer o trabalho, Deixa eu fazer. O que é? Acertar aquilo ali? Acertar, amigo? Acertar. Sai fora. Você faz acerta. Eu tô falando com você, né? O que você vai fazer aí, irmão? Acertar aqui, assim. Eu não sei o que você tá Deixa eu fazendo. ver. 600... 1030? Uai, já passou muitos anos. Ih, 1030 não vai dar, não. Minha filha, isso aí não é. Isso aí não é milímetros. Isso aí é o que conta, não conta centímetros aí, não. Tudo bem. Ai, Você vai ficar o pão, não? vamos embora lá, ué. Que pão? Vamos lá comprar pão. Agora? Ah, eu tô na vontade de pão. Que isso, gente? Vamos ver. Amor, o negócio tá É, Mas não vai fazer um macarrão assim que compra pão lá no pão.